Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Dani Caro e nós nos reunimos aqui todos os dias para ler um pouquinho de Espiritismo, juntar essas duas paixões. A leitura, o desenvolvimento do hábito da leitura diária e a doutrina espírita, o conhecimento dessa doutrina, o desenvolvimento dessa doutrina em nós e o estudo. Vamos lá então? Nós estamos na leitura do livro Nosso Lar, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Nós já estamos no capítulo 26, então se está chegando agora, aconselho que retorne nas lives anteriores para tomar conhecimento do tanto que nós já lemos aqui e já nos apoderamos desta história que está incrível. André Luiz, então, vai ser acompanhado por Rafael no episódio de hoje, no primeiro dia de trabalho, vamos dizer assim. Ainda não é bem o trabalho, mas ele vai se apresentar à tarefa. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Capítulo 26, novas perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Vamos recordar que no último capítulo, que era sobre um alvitre, generoso alvitre, o nome do capítulo, Dona Laura, mãe de Lísias, deu muitos conselhos para André. E disse: André, apesar de tu ter recebido a permissão para ser um observador e de ter sido médico, enquanto encarnado, na última reencarnação, aproveita qualquer oportunidade de trabalho, mais simples que seja, Esquece de todas as vaidades que a gente traz, de títulos, lá da terra, que aqui não vão ser úteis, então qualquer oportunidade tu vai e te oferece para trabalhar, na tarefa mais simples que seja, Então isso que Dona Laura sugeriu para André, e André começou aqui dizendo que ele vai fazer isso, que ele vai aproveitar e vai trabalhar em qualquer oportunidade que surgir. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então, o André está se encaminhando, para encontrar o ministro Genésio. André está indo para o Ministério da Regeneração, onde ele tem que se apresentar, acompanhado por Rafael, e ele está conhecendo novos lugares que ele ainda não tinha percorrido. Mas até ele está se estranhando, porque se fosse outra, como a gente acompanhou até aqui, ele estaria aproveitando para perguntar, questionar, mas até ele está estranhando que ele está introspectivo, ele está em prece, pedindo para que Jesus o acompanhe, o instrua, o inspire nesse novo momento, coisa que se antes ele era avesso a preces, agora ele estava ali entregue nesse momento que era só dele. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude da minha parte. Até o Rafael estava estranhando, Deixou-nos o aeróbus à frente do espaçoso edifício. O aeróbus é o ônibus, que a gente já falou sobre ele aqui, uma espécie
né? Tudo são variações do que nós temos. Então, uma espécie de ônibus que voa ali. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas do seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em visita de observações, que na maior parte redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e o obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estado de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. André está emocionado ali naquela situação. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por afeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão da minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Vamos parar um pouquinho aqui então. O que aconteceu até aqui? O André se apresentou, né, para o Genésio lá no Ministério da Regeneração e emocionado. O André está realmente emocionado. Disse: agora eu compreendo, Genésio, que tudo que eu recebi até agora foi por intercessão da minha mãe, talvez, mas que é muito mais do que eu merecia, pelo que eu fui. Então agora, eu só recebi graças e bênçãos até agora aqui, lá, né, enquanto estava hospedado lá, estou hospedado no Ministério do Auxílio. Mas agora que me foi dada a oportunidade de vir aqui observar no Ministério da Regeneração, se for possível, eu quero fazer muito mais. Eu quero trabalhar para poder retribuir esse tanto de bênçãos que eu recebi até agora. E vai seguir a leitura. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesma. Olha só o nível de consciência que André Luiz adquiriu, né? E a profundidade e a sinceridade com que ele está agora, nesse momento, frente a Genésio. Satisfeito, notava ele, no fundo do meu coração, a sinceridade viva. Até nós sentimos aqui, né, na leitura. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que eu pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então,
o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero da tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Então, André está narrando aqui, né? Isso é uma reflexão dele, ele não está falando para Clarence, mas ele mesmo se deu conta que naquela oportunidade em que ele havia procurado Clarence, pedindo trabalho, no fundo ele não queria trabalho, ele só queria continuar aquele mesmo método, aquela mesma forma de trabalho, onde ele era a figura orgulhosa, né, que só queria se exaltar e ter uma ocupação que no fundo só servia para ele mesmo, só para exaltar o próprio ego, né, de servir não tinha nada ali, era só trabalhar e, na verdade, como ele fala aqui, que agora ele entende a utilidade do tempo, né, em servir, né, não só em se desenvolver, alimentar o seu próprio ego, vamos dizer assim. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Silencioso, como quem encontrava resoluções imprevistas, Genésio acrescentou: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E, como preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Então, Genésio aproveitou, né, claro, dada essas revelações ali do André, essa exposição que ele fez sobre si mesmo, sobre suas pretensões, Genésio reconheceu a sua sinceridade, né? Mas se preocupou em mudar ali a frequência da conversa para que André não se deixasse cair muito, né? Numa culpa ali do passado. E aí o Genésio vai falar essa frase tão conhecida, né? No meio espírita, essa expressão tão conhecida, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? E nós sabemos que é assim. Então, agora nós sabemos que é daqui, da obra Nosso Lar, dita por Genésio. Muito bonito. E todos nós que trabalhamos na seara, já podemos sentir em algum momento a verdade e a profundidade dessas palavras, né? E ele está dizendo para o André, explicando que na Terra a gente mede e felicita um homem pelas conquistas financeiras e de títulos que ele recebe. Mas que lá em Nosso Lar é diferente, né? Que o mérito é dado conforme a humildade sincera e o propósito moral verdadeiro que aquele espírito consegue atingir. Né? Isso só é medido com sentimento por outros espíritos
né, que também já conseguiram chegar nesse nível, né? Vamos continuar então. Identificando minha ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Então, o Genésio disse: tu vai conseguir trabalhar, já entendi que tu tá disposto à tarefa, né? Mas realmente, primeiro, André, tu vai observar, né? Para se inteirar. Primeiramente, tu vai ficar mesmo observando, e para isso chamou Tobias. Vai entrar na nossa história a figura do Tobias, que aparentemente vai ser aqui quem vai orientar André Luiz. Vamos ver. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio que muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondeu, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo das nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado, se deseja acompanhar-me. Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Um trava-língua aqui. Parar um pouquinho, porque na verdade eu estava lendo e prestando atenção aqui acima. Então Genésio, o ministro Genésio, chamando Tobias, né, que é este senhor de feições simpáticas, apresentou André Luiz e disse que André Luiz vai ficar na observação e que seria muito importante que André começasse pelas câmaras de retificação. Para quê? Para que André conheça desde o trabalho mais básico, né? Desde o comecinho lá, né? Como se fôssemos trazer assim pro meio das empresas, a gente ia falar desde o chão de fábrica, né? Isso que o ministro Genésio quis dizer, orientar Tobias. Leva André e mostra tudo, né? Desde o primeiro trabalho. Então, aí o Tobias disse, eu tava indo para lá, André, tu quer ir comigo? Vamos, né? E o André disse, seguiu ele. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Então, André seguiu Tobias e uma coisa chamou a atenção para ele, que os edifícios pareciam colmeias, né? Se assemelhavam a colmeias. E nós reparamos até aqui que muitas das vezes André Luiz não teve nem que fazer a pergunta, né? Ele surgia o questionamento e quem estava com ele ali, né? Se fosse Lísias, fosse Dona Laura, né? Agora Tobias, de pronto respondiam. Por quê, né? Porque conseguiam captar estes pensamentos, né? Não são coincidências aqui quando nós falamos que
que quando André fala, né, que de pronto ele pensou e eles responderam. É por isso, né, que quando eles conseguem captar esses espíritos, né, ali a serviço, espíritos um pouco mais evoluídos, conseguem captar, né, o que André estava pensando. E continua. Vai responder para o André. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos. Desculpa. Então, grandes fábricas. Preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Fábricas, prédios em formatos de colmeia, onde mais de 100.000 espíritos trabalham para o seu depuramento, né? Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria que comunicava os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave, e notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima. Nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. E aqui encerra-se a leitura do nosso capítulo 26. E encerra com Tobias explicando para André que eles adentraram um prédio, né? E se prepararam para descer, né? Uma escadaria. As câmaras de retificação é onde ficam os espíritos recém-chegados do umbral. Aqui está falando, as câmaras são vizinhas ao umbral. E ficam lá esses espíritos que ainda não toleram a luz, né? Não querem a luz. E nem a atmosfera ali que eles estão ambientados em nosso lar. Então, aqui termina o nosso capítulo, né? E nos próximos nós vamos saber mais sobre as câmaras de retificação, né? Mas o que vamos levar de reflexão, então, deste nosso capítulo, um capítulo mais instrutivo para nós sobre a apresentação de André, né? No seu trabalho, que ainda é só de observação. Ficou tão bonito aqui, né? Tão marcante a disposição verdadeira do André em servir. André está finalmente entendendo o que é o trabalho útil em nível de sentimento, né? E Genésio também explicou para ele aqui que agora sim ele vai entender que em nosso lar o reconhecimento vem pelo nível da moralidade do servidor, né? E não pela quantidade de títulos e nem da disposição ali das aquisições financeiras, né? Até porque em nosso lar, né, é bônus hora, né? Mas não é por isso, não são essas as medidas. E André se antes tinha entendido na teoria, agora ele está internalizando e entendendo na prática. Então, obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade que nos acompanha na nossa leitura. Até amanhã, se Deus quiser, e que assim seja.